E aí a gente tem essas fotos para ilustrar esse período, né? Então você tem essa chegada de Vargas ao poder nos anos 1930. A Segunda Guerra começa em 1939, como eu falei, Vargas mantém-se neutro. Porém, né, a gente observa ali os Estados Unidos sempre tentando cooptar o Brasil quieto ali, até que chega um momento em que, além da corte americana, né, dessa busca dos americanos para que o Brasil entrasse ao lado dos aliados, e os Estados Unidos fizeram isso porque a localização geográfica do Brasil era de suma importância para a segurança americana aqui no Atlântico Sul e para os aliados de maneira geral, porque você tinha embarcações dos aliados que eram atacadas aqui pelos submarinos alemães. E o Brasil sofreu bastante com isso, muitas embarcações civis, né, embarcações onde as pessoas pegavam essas embarcações para viajarem de um local a outro no Brasil, foram atacadas terrivelmente pelos U-boats, né, os submarinos alemães. Você tem mais de 600 mortos no Brasil, na costa aqui brasileira, né? Navios que foram afundados, coisas horrendas assim. Então, chega um momento em 1942 que o Getúlio Vargas resolve dizer: olha, isso aí foi a gota d'água, a gente não vai permitir mais que os alemães ataquem embarcações civis no Brasil, matem civis, né? E a gente vai tomar uma posição. E aí o Brasil entra na guerra, declara guerra ao eixo, assume ali junto com os Estados Unidos. O Roosevelt queria sim esse apoio do Brasil, porque a gente tem uma localização privilegiada. A base de Parnamirim em Natal vai ser a maior base militar americana fora dos Estados Unidos. Essa base vai ajudar com a questão dos suplementos, né? Com a questão do abastecimento de aeronaves que podem ir, né? Com até uma certa rapidez para o continente africano, para o continente europeu, teatros de guerra. E a gente tem também a base de Recife, onde a gente tem se abriga ali a Quarta Frota Americana. Então, são os dois centros de comando americanos aqui na costa do Nordeste brasileiro e que foram de suma importância. Aliás, abro um parêntese aqui, lamentavelmente pouco estudado, né? Pouco pesquisado, com exceção de alguns pesquisadores aqui no Brasil, talvez nos Estados Unidos, mas é um tema pouco estudado, essa relação dessas cidades com a vitória dos aliados na Segunda Guerra. E as cidades de Parnamirim e Recife sofreram um processo de modernização, né? Porque com a presença americana você tem toda uma infraestrutura construída, né? Você tem hábitos e culturas americanos que são deixados ali, a população vai absorvendo, né? Até vestimenta, a forma de se vestir, ela é modificada com a presença americana. E aí você tem, quando os americanos vão embora, você tem uma infraestrutura deixada, né? Então você compara a cidade de Parnamirim antes e depois da presença americana, é uma coisa fantástica, o nível ali de evolução, de modernização. No caso do Recife, você tem, por exemplo, o aeroporto, que é o aeroporto dos Guararapes, que funciona até hoje, que foi basicamente a infraestrutura deixada pelos americanos como base, né? Você tem uma modernização do Brasil de maneira geral. Por exemplo, Vargas queria isso: olha, a gente vai ceder território, vocês vão criar uma infraestrutura aqui, mas a gente quer se beneficiar disso, né? Então, o Brasil, existem livros que falam sobre isso. O Brasil ele se beneficia dessa parceria com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem essa foto icônica do Vargas com o Roosevelt, né? O Roosevelt, presidente americano, aí na frente com o motorista, atrás o Vargas, né? E isso foi em 1943, quando o Roosevelt visitou ali a base de Parnamirim. Eles vieram acertar, digamos assim, ainda mais sua parceria. Nós temos aí um desenho icônico, né, um cartoon do Walt Disney, que foi criado ali na década de 1940, em plena guerra, né? Se eu não me engano, 1941. O Walt Disney ele faz uma viagem pela América do Sul com aquilo que a gente chama de política da boa vizinhança, né? Os americanos promovendo essa conexão com os latinos, obviamente também por interesses estratégicos, é claro, mas ao invés de fazer uma diplomacia militarista, de imposição de força, né, tipo a política do Big Stick, né, do grande porrete que acontecia ali no século XIX, os Estados Unidos resolvem usar o soft power, né, o poder brando, o poder leve, que é o poder da cultura, o poder da diplomacia. Então, eles conseguem, através do Walt Disney, né, que faz uma viagem de reconhecimento, digamos assim, de terreno, para descobrir características, né, dos habitantes da América do Sul e criar a partir disso personagens
E aí ele chega no Brasil e ele cria o José Carioca, né? O Joe Carioca, né? O José Carioca, o Zé Carioca, que tem esse estereótipo do malandro, né? Carioca, do brasileiro que dá o jeitinho. E é uma figura que não trabalha, que gosta de dançar o samba, que está sempre tomando uma, como a gente fala. Então é uma questão de tentativa de promover, né, a política do good neighbors, né, dos bons vizinhos aí, por meio do soft power, da arte, da cultura. E a Carmen Miranda, que era portuguesa com certeza, mas fez sua carreira aqui no Brasil e depois nos Estados Unidos, é um outro grande asset, né, um grande trunfo, digamos assim, dessa política da boa vizinhança, só que no caminho contrário, ela levando o Brazilian way of life, né, o jeito brasileiro de ser para os Estados Unidos. Ela vira um ícone nos Estados Unidos. Ela é a brasileira mais conhecida nos Estados Unidos naquela época e certamente nenhum outro artista brasileiro chegou perto do patamar alcançado pela Carmen Miranda. Foi muito criticada, né? Ela fez até música sobre isso, né? Porque os brasileiros da época ficaram ressentidos, que a Carmen é uma estrela aqui no Brasil, cantava muito no Cassino da Urca, lá no Rio de Janeiro, era muito conhecida nas rádios e tudo. E quando ela vai para os Estados Unidos, e ela aí investe aí nesse figurino, que já era dela, mas ficou ainda muito mais exagerado, digamos assim, né, o figurino da baiana, ela é vista pelos brasileiros como americanizada, né? Ela até faz o samba, né? Falaram que eu voltei americanizada, algo desse tipo. Então, Carmen é essa imagem da política da boa vizinhança. Muita gente dizia, inclusive, que ela era um asset americano, né? Que era usada pela inteligência americana, enfim. Não se sabe, mas a Carmen virou realmente esse elemento de troca, né? Assim como o Walt Disney veio para cá trazer o José Carioca, a gente tem a Carmen indo para lá para vender o peixe do Brasil nessa relação amistosa com os americanos aí nos anos 40, anos 1950 do século passado.